Sobre as testemunhas. Não podem ser testemunhas. Não podem ser testemunhas. Quem? Os menores de 16 anos não podem testemunhar aqui na justificação administrativa. Também não vale a testemunha, portanto não poderão testemunhar para esta finalidade o cônjuge, o companheiro ou companheira, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau. Cuidado que na prova colocam até o segundo grau, ó. Então, cônjuge, companheiro ou companheira, ascendentes, descendentes e colaterais até o terceiro grau não poderão testemunhar, seja por consanguinidade ou por afinidade. Como, por exemplo, não poderão testemunhar os pais, ó, pais não podem testemunhar, avós não podem testemunhar, bisavós, filhos, netos, bisnetos, ou seja, qualquer ascendente, descendente ou colateral até o terceiro grau não poderão testemunhar, tá certo? Irmãos certamente também não podem, né? Enfim. Agora, olha só. Pessoa com deficiência pode testemunhar normalmente e será em igualdade de condições com as demais pessoas. Não há qualquer diferença entre um testemunho de uma pessoa deficiente e de um não deficiente, tá? Sendo assegurado, inclusive, a pessoa deficiente, todos os recursos de tecnologia assistiva que se fizerem necessários, tá bom? Então, não se pode, então, não pode ser testemunha, vimos, né, os menores de 16 anos, e nem também cônjuge, companheiro, companheira, ascendente, descendente ou colateral até terceiro grau, beleza? Sejam consanguíneos, sejam por afinidade. Pessoas com deficiência terão a mesma possibilidade de também testemunhar, sendo a eles assegurado, claro, os sistemas de tecnologia, os recursos de tecnologia assistida para facilitar aí o seu testemunho, a sua oitiva. Fechado? Vamos seguir? Muito bem. Seguindo. Processo da justificação. Ainda sobre o processo da justificação. A justificação administrativa, ela será avaliada globalmente, ou seja, de forma global, quanto à forma e ao mérito, ou seja, a forma significa se cumpriu as formalidades exigidas e ao mérito significa se ele obteve o resultado, comprovou aquilo que se pretendia comprovar, tá certo? Valendo perante o INSS apenas para os fins especificamente visados, caso considerada eficaz. Se ela for considerada eficaz, ela só vai valer para aquele caso que ela pretendia comprovar e não para todo e qualquer caso, tá certo? Então vamos lá. A JA, justificação administrativa, deve ser avaliada globalmente, ou seja, de forma global, total, não apenas em relação ao mérito, mas também em relação à forma. Tem que verificar se todas as formalidades para o seu processamento foram cumpridos e tem que se verificar se obteve-se aí a eficácia, o êxito pretendido para se comprovar aquilo que se pretendia comprovar. Bom, considerando que ele, vamos supor que ele cumpriu as formalidades legais, cumpriu as formalidades, né, todas elas, ele alcançou o objetivo no mérito, conseguiu comprovar, então cumpriu o mérito, cumpriu as formalidades legais de forma global e além disso, foi, portanto, considerado eficaz, ou seja, conseguiu o que se pretendia, né? Sempre que iniciamos uma JA, pretendemos fazer prova de algo para o qual não há documento ou há documentos insuficientes e não há qualquer outra forma de provar. Então provamos pelo JA. No caso do JA, vamos supor que neste exemplo ele se fez eficaz. Ele conseguiu provar o que queria, tanto cumprindo a forma técnica, formal, como também no mérito, né? Ele provou e provou da maneira correta o que pretendia provar. É eficaz, beleza. Ele vale para tudo? Não. Só vale para aquela situação que ele se predispôs a provar. Lembrando que nunca haverá uma JA autônoma, independente. Ela é sempre ligada a um processo de um requerimento de benefício ou a um processo de atualização de sistema, de dados cadastrais do sistema, e ele só vai servir para aquela finalidade para a qual ele foi criado. Perfeito? Vamos seguir. A justificação administrativa será processada, como já vimos, sem ônus para o interessado e nos termos
das instruções do INSS. Tá certo? Então, sem ônus significa que não paga nada. Não paga nada, não tem nenhum custo, nenhuma despesa para entrar com requerimento de justificação administrativa. E, além não tem nenhum ônus para o interessado, né? Talvez tenha algum para o INSS, mas para o interessado nenhuma. E onde é que se definem as regras? Ora, nas instruções do INSS. As instruções do INSS é que detalham passo a passo, né, os procedimentos de justificação administrativa. Seguindo aqui, os autores de declarações falsas prestadas em justificações processadas perante a Previdência Social, a eles será aplicada as penas de, atenção para a prova, falsidade ideológica. Perfeito? Todas, vejam, toda declaração falsa feita no âmbito de uma justificação administrativa será, né, considerado falsidade ideológica, conforme previsão no Código Penal. Este é um crime, né, praticado perante a Previdência Social de falsidade ideológica por, né, prestar informações falsas, como vimos, declarações falsas, dentro de um procedimento administrativo de justificação administrativa de JA. Vamos seguir? Somente será admitido o processamento de JA quando necessário para corroborar início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende provar. Veja, somente vão admitir o processamento da justificação administrativa, certo? Somente quando ele for necessário para corroborar, para confirmar ali o início de prova material que seja apto a demonstrar o quê? A plausibilidade do que se pretenda comprovar. Ou seja, aquilo que se pretenda comprovar é razoável, é plausível e, portanto, é factível mediante JA. Além disso, para a comprovação de atividade rural em qualquer categoria, tá? Qualquer categoria de trabalhador rural, seja um segurado especial, seja um empregado rural, seja um trabalhador avulso rural, pouco importa. Caso os documentos apresentados não sejam suficientes por si só para a prova pretendida, mas constituam como início de prova material, a pedido do interessado poderá ser processada JA. Vejam, se para comprovar a atividade rural, pessoal, nós vimos aqui, de qualquer categoria, ele apresenta documentos. E como nós sabemos, quando não há documentos ou quando os documentos são insuficientes, aí pode-se fazer uma JA, se não houver outra forma de se comprovar o que se pretenda. No caso do trabalhador rural de qualquer categoria, quando ele trouxer documentos que não sejam suficientes para provar aquilo que ele pretenda, né, que seja a sua atividade rural, ele não consegue provar. Mas é um início de prova. É um início de prova material contemporâneo, mas não é uma prova que consegue suficientemente comprovar para o benefício ser concedido. Mas é um início de prova. Ora, então, a pedido do interessado, pode pegar esses documentos e já formalizar um requerimento de JA, de justificação administrativa. Por quê? Porque os documentos por si só não constituíram prova suficiente para a concessão do benefício. Mas antes de indeferir o benefício, o interessado pode falar, olha, esses documentos não provam, eu não tenho outros. Mas vamos então abrir uma JA para fazer uma investigação mais aprofundada e tentar aí, com este início de prova material e outras provas testemunhais e outras provas, conseguir aí uma eficácia nesta JA. Vamos seguir. Sobre segurado especial, como é que funciona? Tratando-se da comprovação da categoria do segurado especial, né, ele quer comprovar que ele é um segurado especial. Para comprovar que ele é um segurado especial, o documento existente em nome de um dos componentes do grupo familiar, vocês já conhecem, né, o que é o segurado especial e como se compõe o seu grupo familiar, um dos componentes do grupo familiar poderá ser utilizado como início de prova material. Veja, o documento existente em nome
de um dos componentes do grupo familiar não serve para comprovar a categoria de segurado especial do requerente, mas é ao menos um início de prova material, tá certo? Por qualquer dos integrantes desse grupo, assim entendidos os pais, os cônjuges, companheiros, inclusive os homoafetivos, e os filhos solteiros ou a estes equiparados. Vejam, a existência de um documento que comprove que um dos membros do grupo familiar era segurado especial, ele não comprova que o outro é, mas ele já é um início de prova material contemporâneo que pode então ser usado dentro de uma JA para se comprovar aí os demais membros do grupo familiar, também como segurados especiais. Seguindo, ainda sobre segurado especial, caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a comprovação da área, né, de até 4 módulos fiscais, né, contínua ou descontínua, ou não é suficiente para comprovar que a embarcação utilizada pelo segurado especial era uma embarcação de pequeno porte, como é exigido para ele, né, para o desenvolvimento da atividade, assim como a comprovação da identificação do proprietário por meio de nome, CPF, se os documentos apresentados não forem suficientes para comprovar isso tudo que eu falei, deverá ser apresentada a declaração do segurado nesse sentido, tá certo? Repito, se os documentos não forem suficientes, no caso do segurado especial, ele pode apresentar uma declaração declarando o tamanho da área, declarando a embarcação que ele utilizava, declarando o nome e o CPF, identificando o proprietário da propriedade onde ele realizava a atividade como segurado especial. Tranquilo? Então, sempre que não forem suficientes os documentos para comprovar, né, para que o segurado especial comprove a área em que ele trabalhou contínua ou descontinuamente, a embarcação, né, o nome e o CPF do proprietário do imóvel, quando os documentos não forem suficientes, ele pode fazer o quê? Uma declaração de próprio punho, dizendo assim, ó, eu declaro, né, que a área era de tantos módulos fiscais, eu declaro que a embarcação era de pequeno porte, eu declaro que eu trabalhava numa propriedade cujo proprietário era fulano de tal, CPF tal. Ele pode declarar isso por escrito, se não houver documentos que comprovem estes fatos. Seguindo, isso vale para segurado especial, tá bom? Muito bem, sobre a perícia. Somente será aceito o laudo de exame documentoscópico, né? Laudo de exame documentoscópico com parecer grafotécnico com início de prova material. Então estamos falando aqui de um laudo de exame documentoscópico com parecer grafotécnico que contém o início de prova material a ser realizado por perito, somente será aceito se for realizado por perito especializado em perícia grafotécnica e, mais do que isso, e acompanhado dos documentos originais que serviram de base para a realização do exame. Ou seja, então duas condições para que o laudo de exame documentoscópico ou grafotécnico seja aceito. O primeiro seja aceito como início de prova material. O primeiro é que seja feito por quem? Primeiro requisito, por perito especializado em perícia grafotécnica. Segundo requisito, acompanhado dos documentos originais. Tá certo? Então, para que esse laudo pericial, né, de exame documentoscópico ou grafotécnico seja aceito não vai ser aceito como documento final, mas como início de prova material. Para que ele seja aceito como início de prova material, tem que ser feito, primeiro, por um perito especializado nesta área, perícia grafotécnica, e segundo, acompanhado a perícia, o laudo da perícia, com os documentos originais utilizados pelo perito, para obter aquela comprovação. Fechado? Avançando. Ainda sobre processamento da justificação, olha só. Poderá ser processada a JA para eliminar possível dependente em favor de outro. Às vezes quer se eliminar um dependente de classe 2 porque quer se comprovar que é um dependente de classe 1, né? Então, situado em ordem concorrente ou preferencial, por inexistir qualquer condição essencial ao primeiro, observando-se que... Bom, então, o que está dizendo aqui? A gente pode processar uma justificação administrativa
para eliminar possível defendente em favor de outro? Pode, claro, né? Mas temos que observar o quê? Primeiro, cada pretendente ao benefício deverá ser cientificado antes da realização da justificação administrativa, quanto à existência de outro possível dependente, e ser orientado a requerer também a oitiva de testemunhas ou realizar comprovação de dependência econômica quando couber. Tá certo? Além disso, sempre que o dependente a excluir for incapaz, a JA somente poderá ser realizada se ele estiver representado. Se a pessoa incapaz não estiver representada, não pode aí realizar a exclusão desse dependente. Por fim, ainda também no caso de dependente incapaz, se houver concorrência de interesses, o representante legal não poderá ser pessoa que venha a ser beneficiada com a respectiva exclusão. É claro, né? Não dá para se fazer representar por alguém que tenha interesse contrário àquela pessoa, aquele dependente incapaz. Em hipótese em que não caberá o processamento de JA, devendo o interessado fazer prova perante o juízo de direito competente. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Quando um dependente quer excluir outro dependente, né? Por quê? Porque ele é um dependente preferencial. Fala, ó, o que está recebendo é dependente de classe 2, eu sou de classe 1. Ou então um dependente fala, olha, eu quero excluir um outro dependente da mesma classe que eu, porque ele não comprova dependência econômica, eu comprovo, enfim. Sempre que houver a necessidade de exclusão de dependentes, devem ser cientificados, notificados os dois dependentes, né, desta situação antes do início da JA, para que eles possam, caso queiram, também requerer a oitiva de suas testemunhas para comprovar os seus fatos, inclusive a sua dependência econômica. Quando se tratar de dependente incapaz, ele obrigatoriamente deve ser representado. E além disso, esse representante não pode ter interesses na exclusão deste dependente incapaz, porque aí não teria nenhum sentido, né? Vamos seguir. As testemunhas, como já vimos, no dia e hora marcados, serão inquiridas a respeito dos pontos que forem objeto da justificação, indo o processo concluso a seguir a autoridade que houver designado o processante, a quem competirá homologar ou não a justificação realizada. Veja, as testemunhas serão inquiridas, né, dos pontos que forem objeto da justificação, e após isso o processo vai concluso para a autoridade que tiver designado o processante. Então aquela autoridade que estiver processando o requerimento, ele vai caber a ele homologar ou não a justificação. Homologar significa aceitar, concordar, dar eficácia a esta justificação administrativa. Não homologar significa, ora, não conseguimos comprovar o que se pretendia por meio dessa JA. Portanto, não vai se aproveitar dos efeitos do que se pretendia provar. Seguindo, ainda aqui, olha só. Realizado o procedimento de depoimento das testemunhas, análise quanto à forma e emitido o parecer, ou seja, vão analisar as testemunhas, né? Vão analisar a forma do JA, se ele cumpriu todas as formalidades, e vai ser emitido o parecer, né? E após o parecer, ele será encaminhado preferencialmente, o processo do JA será encaminhado preferencialmente àquele que determinou o seu processamento, né? Quem determinou o processamento do JA? É ele que vai receber este encaminhamento após a oitiva das testemunhas, análise de forma e parecer. Vão encaminhar a quem determinou o processamento para quê? Simples, olha só. Para confrontar a prova oral produzida e o parecer conclusivo do justificante com o início de prova material e demais informações dos sistemas corporativos. Vem comigo. Então a primeira coisa que vai se fazer com esse JA é verificar se o que as testemunhas falaram e se o parecer conclusivo, ou seja, o que as testemunhas falaram e o que o parecer conclusivo decorrente desta oitiva de testemunhas, se eles estão em sintonia, de acordo com aquele início de prova material, que é obrigatório. Ou
né? Ou não, além disso, se também estão aí de acordo com o que está dentro dos sistemas informatizados. Então, na verdade, vamos ver se há uma harmonização, né? Se está tudo de acordo. Aquilo que as testemunhas falaram, aquilo que o parecer conclusivo concluiu, com aquilo que já se tem de início de prova material e também aí dentro dos sistemas corporativos, para verificar se não há nenhuma discrepância, se os sistemas dizem uma coisa, o início de prova material diz outra e a testemunha diz outra diferente, para verificar se não há aí divergências entre as informações. Segundo caso, também será encaminhada para aquele que determinou o processamento da JA, para que ele possa emitir uma decisão fundamentada, esclarecendo se a JA foi eficaz para comprovar os dados alegados pelo justificante. E aqui é uma decisão fundamentada, ou seja, aquele a quem couber processar a JA deve dar uma decisão fundamentada, né, dizendo se de fato foi eficaz ou não aquela JA e por quê, tá certo? Né, se ela foi suficiente para comprovar o que pretendia ou não. Tá? Seguindo, caso a JA tenha sido eficaz, opa, deu certo, né? Ou seja, comprovou o que pretendia. No entanto, ela foi eficaz apenas para comprovar parcialmente os fatos ou parcialmente os períodos de contribuição alegados pelo justificante. Ou seja, ela foi eficaz apenas para uma parte do que se pretendia comprovar. E neste caso, o que acontece? Neste caso, o parecer deverá conter o quê? A delimitação clara entre o que foi e o que não foi reconhecido. Vejam, se ele pretendia comprovar 10 anos de trabalho e pela justificação administrativa conseguiu comprovar 8, deve haver aqui, como vimos, né, comprovar aqui um parecer. E esse parecer deve comprovar de forma clara, deve, né, colocar de forma clara quais foram os 8 anos, por exemplo, dos 10 que foram reconhecidos pela JA e quais foram os 2 anos que não foram. Claro que justificando as razões de ter ou não reconhecido esse período, tá bom? Mas é importante deixar bem claro, quando se tratar de uma eficácia parcial, o que foi e o que não foi comprovado mediante a JA. Seguindo, se após o processamento da JA, ficar evidenciado que a prestação de serviço ocorreu sem relação de emprego, ou seja, comprovou-se que houve serviço, porém sem vínculo empregatício, né? Será feito o reconhecimento da filiação na categoria correspondente, que não é empregado, né? Normalmente será provavelmente contribuinte individual em regra, né? Com obrigatoriedade de recolhimento das contribuições quando for o caso. Veja, se comprovar que ele de fato trabalhou para aquela empresa, comprovar, naquele período que ele pretendia, porém sem vínculo empregatício, comprovou, você prestou serviço, mas você não tinha, por exemplo, subordinação, você não era segurado empregado. Então ele será enquadrado na categoria que ele deveria se enquadrar, por exemplo, ser contribuinte individual, e, como vimos aqui, haverá a obrigatoriedade dos respectivos recolhimentos de contribuição previdenciária, se for o caso. Tá bom? Vamos seguir? Caso a JA não seja processada. Por quê? Porque não preencheu os requisitos necessários. Ou seja, os trâmites nem foram adiante porque não preencheu o requisito necessário ou porque não havia início de prova material, que era obrigatório. Ou ainda, por não compreender todo o período pretendido. Neste caso, como vimos, né, o segurado deverá ser cientificado de quê? De que a JA não foi processada. Devem falar para ele, olha, a sua JA não foi processada porque não preencheu requisitos, porque não há início de prova material ou porque não compreende todo o período que você precisa comprovar para obter o seu benefício, certo? Neste caso, ele deve ser cientificado expressamente da possibilidade de recurso. Ou seja, nós não vamos processar a sua JA. Se você discordar, você recorre. E esta possibilidade de recurso deve estar expressamente indicada. E não caberá recurso da decisão conclusiva do INSS que considerar eficaz
ou ineficaz a JA. Mas como assim, professor? Em cima fala que pode, embaixo fala que não pode? Espera aí. Em cima diz que não foi processado, não é que foi eficaz ou ineficaz, nem foi analisado. Se não houver processamento da JA, porque não havia, por exemplo, início de prova material necessário, havia também, não preencheu requisitos, não compreendia o período todo necessário que se pretendia comprovar. Ora, se havia razões para não processar a JA, ele não será processado. Deste não processamento, cabe recurso. Não é que cabe recurso porque ele foi processado e considerado ineficaz. Não. Ele nem processado foi, nem foi adiante. O fato de não ir adiante, cabe recurso. E essa possibilidade deve estar expressa. No entanto, depois de feito toda a JA, se ele for eficaz ou for eficaz, o INSS concluiu que a JA comprovou ou não comprovou o que se pretendia comprovar, ou seja, é eficaz ou ineficaz, desta decisão não cabe recurso, tá certo? Não cabe recurso da justificação administrativa eficaz ou ineficaz. Agora, daquela que deixou de ser processada, nem foi avaliada, nem ocorreu, nem foram feitos os procedimentos, desta cabe recurso. Vamos seguir? Ainda, após a conclusão da JA, se o interessado concluiu a JA, acabou, né? Se o interessado não tinha, por exemplo, documentos de início de prova material e ele achou depois, né? Se o interessado apresentar documentos de início de provas adicionais que, confrontados com os depoimentos, possam ampliar os períodos já homologados, caso alguns deles tenham sido homologados, né? Poderá ser efetuado o quê? Um termo aditivo e reconhecido novos períodos. Vamos entender? Vamos imaginar que um JA foi homologado, uma JA foi homologada em períodos parciais. Ele queria comprovar 10 anos, a JA só conseguiu comprovar 8. 2 anos, não. Nada impede que, posteriormente, ele traga algum elemento, algum início de prova material que ajude a comprovar aqueles 2 outros anos, e em ajudando, o que acontece? Será feito um termo aditivo, reconhecendo aquele período novo para o qual ele apresentou provas, ainda que posteriormente, né, ainda que após a conclusão da JA, terminou, mas ele achou posteriormente novos documentos, ou alguns documentos que pudessem ajudar, ele apresentou, e aí o período homologado pode ser ampliado. Vamos seguir? Não caberá reinquirição de testemunhas ou novo processamento de JA para o mesmo objeto, quando o anterior já tiver recebido análise de mérito. Veja, análise de mérito significa ele não é que ele deixou de ser processado, ele foi processado na sua íntegra e concluiu-se por ineficácia, né? Então veja, se já houve um JA para comprovar determinado fato que foi tido por ineficaz, né, não caberá nova reinquirição de testemunhas, não caberá um novo processamento de JA para comprovar o mesmo objeto que já foi analisado e comprovado como eficaz, tá bom? Claro, a não ser que surjam, como vimos, novas provas, novos indícios, que aí sim, caso já tenham concluído a JA, ele poderá ser aí ampliado o período homologado, mas aí é um outro caso. Simplesmente querer ouvir novamente as testemunhas, ou querer que se processe novamente o JA, né, com o mesmo objeto, com os mesmos documentos, com as mesmas informações, não pode. Olha que interessante. A JA, se for processada por determinação judicial, o fato de ela ser determinada, o juiz mandar que se processe a JA, ainda assim ela deve ser analisada quanto à forma e quanto ao mérito, de acordo com o previsto na legislação previdenciária, tá bom? Não é porque o juiz mandou processar que tem que processar e deferir. Não. Vai analisar quanto à forma, vai analisar quanto ao mérito e só será realmente homologado o período pela JA, mesmo que por determinação judicial, se tudo for comprovado formalmente e no mérito, como manda a legislação previdenciária. Além disso, olha só, se estiverem ausentes os requisitos para o processamento ou homologação da justificação, tais como, por exemplo, inexistência de início de prova material ou insuficiência de número de testemunhas,
a JA realizada será declarada ineficaz, ainda que processada por determinação judicial. Olha que interessante. Não é porque o juiz mandou processar que ele vai ser eficaz. O juiz mandou processar e o INSS pode dizer, ora, há uma inexistência de início de prova material ou há insuficiência de testemunhas. Então ela será considerada ineficaz. Pouco importa se foi a justiça que determinou. Perfeito? O fato de ter a justiça determinado o processamento da JA não impede que ela submeta a todas as formalidades e também análise de mérito e que, caso não se conclua que não é suficiente para comprovar, por falta de prova material, né, ou por falta de testemunhas, vai ser considerada ineficaz. Pouco importa se ela teve origem administrativa ou foi uma demanda judicial. Muito bem. Finalizando, pessoal, temos aí mais esse slide, o próximo a gente já mata este assunto. Olha só, sobre o encerramento da justificação administrativa. Restará encerrado o processo administrativo de JA com a decisão administrativa não mais passível de recurso. Enquanto estiver ainda uma pendência de recurso, não se encerrou o processo administrativo. Mas quando não houver mais qualquer possibilidade de recurso, temos por encerrado o processo administrativo, tá? Ressalvado o direito de o requerente pedir a revisão da decisão no prazo decadencial de 10 anos. Pois é, existe ali a decadência de 10 anos para pedir a revisão da decisão, conforme vimos na lei de benefícios, né? Então vejam, olha só. O procedimento administrativo, inclusive o de JA, ele só se encerra quando não houver mais qualquer recurso ao qual esteja sujeito, tá bom? No entanto, né, pessoal, sabemos que há recursos que podem ser aí praticados da decisão, de qualquer decisão do INSS. Cabe recurso, como sabemos, pelo período decadencial de 10 anos. 10 anos da decisão ali, há a possibilidade, então, de interposição de recursos contra decisões do INSS. Mas sabemos que somente haverá, aí quando não houver mais qualquer recurso, né, quando não houver qualquer possibilidade de recurso, aí sim considera-se finalizado o procedimento administrativo. Ressalvado, claro, aquele recurso decadencial sobre a decisão proferida. Vamos seguir? E para fechar, pessoal, o nosso último tópico de hoje é a impossibilidade de justificação. Olha só. Não será admitida, vou marcar em vermelho aqui, não será admitida a justificação administrativa quando, primeiro, né, o fato a comprovar exigir registro público de casamento. Se exige registro público e não tem, não se pode fazer JA. Comprovar idade, que também exige um documento, né, registro público de idade, e também se exige um registro público de óbito. Portanto, não se pode utilizar um JA para comprovar que casou, a sua idade ou o óbito, pois tais informações só podem ser comprovadas documentalmente pelo respectivo registro público, tá certo? Ou também não se pode usar JA para se comprovar qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Ora, pessoal, não dá para querer abrir um JA para comprovar que alguém morreu. Tem que ter certidão de óbito, ponto. Não adianta, não dá para abrir o JA, né? Não se pode, não será admitido a abertura de JA para se comprovar a idade de alguém. Tem que ter um documento, a certidão de nascimento, por exemplo, né? Não se pode abrir um JA para se comprovar, né, óbito, nascimento. Também não se pode abrir para se provar casamento. Tem que ter a certidão de casamento. Não adianta comprovar que casou. Se quer comprovar que casou, tem que usar a certidão de casamento. Se quer comprovar que é a união estável, aí pode usar o JA. Mas casamento, como é um documento, assim como o óbito e a idade registrados em registro público, tem que ter documento obrigatoriamente. Portanto, não se pode processar o JA. E além disso, qualquer outro documento para o qual se exija, né, aí, um ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial, também não se pode justificar, se comprovar mediante JA. Se existe uma forma especial para aquilo, só se pode comprovar aquilo mediante forma especial. Tá certo? O caso, por exemplo, existe uma forma especial para se comprovar o óbito? Existe. A certidão de óbito.
e para qualquer outro ato jurídico para o qual exija-se ou venha a se exigir, né, a comprovação de forma especial, é da forma especial que deve ser cumprida, e não por JA. E para fechar, pessoal, passar a régua, vamos lá, olha só. A justificação, seja ela administrativa, como estudamos aqui, ou até mesmo a judicial, no caso de prova de tempo de serviço ou tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e relação de parentesco, somente produzirá efeito. Então, olha só, tempo de serviço, tempo de contribuição, dependência econômica, identidade, se é você mesmo, e grau de parentesco, somente produzirá efeitos, né? Quando, sabemos já, quando baseada em início de prova material, não sendo admitida, e aqui a gente só reforça o que a gente já sabe, prova exclusivamente testemunhal. Sabemos, né, pessoal, que a prova obrigatoriamente deve-se ter aí um início de prova material, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, exceto em casos de força maior ou caso fortuito, onde o início de prova material pode vir a ser dispensado. Tá bem? Bem, pessoal, com isso eu tentei trazer para vocês aqui o maior número de informações aí possíveis, para o maior número possível de informações, para que vocês consigam responder qualquer questão em prova que cobre a justificação administrativa. Vejam que é um assunto da qual podem sair muitas questões de prova, tá certo? Há várias possibilidades, faremos muitas questões sobre ela na nossa plataforma no momento em que formos iniciar aqui as resoluções de questões, mas já vejam, então, que é um assunto muito importante, com muitos detalhes, mas é um assunto fácil, mas é um assunto que você tem que estudar da mesma forma que em outros concursos, né? Por exemplo, no último concurso do INSS, foram muitas questões sobre LOAS que caiu, né? É um assunto que as pessoas não esperavam. Quem sabe, num próximo concurso, muitas questões sobre JA poderá cair, pois é algo que ninguém espera e poucas pessoas estudam, muito menos de forma aprofundada como essa. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e nos encontramos no próximo módulo, na próxima aula. Até lá!